E nessa segunda-feira, claro que vocês já sabem quem é a nossa companhia aqui no Bom Dia Agronegócio, Eduardo Vanin, que é analista de mercado da Agriinvest. Vamos falar com ele a respeito, então, do que nos espera em relação aos relatórios do USDA, que vai vir, então, né, para o estoque trimestral e também a intenção de plantio para a safra 25-26. Vanin, seja muito bem-vindo. Bom dia, Andressa. Tudo bem? Como é que tá? Bom dia, Vanin, tudo certo? E eu queria perguntar para você, né, no seu próprio jargão, né, como é que vai ser o pagodinho ou pagodão dessa segunda-feira, já que temos dois relatórios muito importantes que devem ali nortear, portanto, as precificações e também o que vem a seguir, tanto para os Estados Unidos como aqui no Brasil, em relação a milho e soja. Bom, pagodinho é o seguinte: o número mais aguardado é a intenção de plantio, todos considerando um grande crescimento da área de milho e redução da soja. E varia bastante, tá bom? Por exemplo, no caso do milho, varia entre 92 milhões de acres até quase 97 milhões de acres. O ano passado foi 89,1. Então, realmente, grande crescimento da área de milho, está mais rentável, etc, etc. Quem vende insumos nos Estados Unidos, semente, fertilizante, fala que realmente a busca, a procura por semente de milho e nitrogenados foi bastante grande, tá bom? Então, tudo indica realmente essa reversão, que no ano passado foi mais soja, menos milho, agora mais milho, menos soja de novo. E esse é o grande destaque, tá bom? Quanto que vai ser esse aumento da área de milho, quanto que vai ser a redução da área de soja. E depois disso, aí nós vamos ter toda uma questão que envolve essa semana ainda, essas tarifas do Trump, recíprocas, agora tarifas secundárias, outras tarifas, tarifas sobre barcos made in China, que daí vai ficar agora para abril e maio. Enfim, bastante especulação com relação a essa, não só o tamanho da safra, potencial da safra americana, milho e soja, mas a sua competitividade também. Ivanin, como que o mercado ele já olha para isso, né? Porque são relatórios com datas marcadas para serem trazidos. Como que se observa já as expectativas em relação à precificação? As bolsas elas já se movimentam em relação a essas expectativas do que já foi dado no relatório anterior e o que os mercados já esperam para agora? Bom, o milho vem caindo, é o destaque. A soja caiu, mas tem se mantido. E o milho cai por alguns motivos. Primeiro, essa questão da área. Segundo, é uma questão de tarifas e tudo mais. México, o grande comprador de milho, mas também é o maior exportador de veículos para os Estados Unidos. E aí, como é que vai ficar? Como é que vão ficar essas tarifas? E aí o Trump também comentou que não só carros, veículos, mas também partes de veículos vão entrar na lista. O México é o grande, é o maior exportador desses produtos para os Estados Unidos. Aí tem o Canadá, que é grande comprador de etanol. Como é que vai ficar também? A coisa está feia para o lado ali do Canadá e Estados Unidos, a relação. Aí tem eleições no parlamento no Canadá a partir de final de abril. Enfim, muitas questões que envolvem uma grande incerteza para a demanda, o tamanho da demanda do milho americano. Como a produção vai ser bem grande, e do jeito que o USDA faz os seus levantamentos durante o ano é bem baixista, porque ele vai usar agora essa área que vai vir e vai usar também a sua produtividade do fórum, que é 181 bushels por acre. Nunca bateu isso, tá bom? Mas ele vai usar isso aí, até mais ou menos lá julho. E, quer dizer, vai ficar na planilha do USDA uma produção americana, um potencial de produção de milho de 400 milhões de toneladas, alguma coisa por aí. Para isso, os Estados Unidos têm que exportar para todos os destinos, sem exceção. Quer dizer, ele precisa ter acesso a todos, mas ainda não é uma certeza. Então, o milho em Chicago vem caindo, tem essa questão da área, tem a questão do acesso aos mercados, tem a questão dos barcos, que é uma outra paulada, daí não é só o milho, mas também a soja, enfim, todos os grãos americanos. E depois tem a inflação americana, inflação dos Estados Unidos que está diminuindo, e por isso os fundos estão caindo fora de commodities aí no geral. Entraram bastante no milho, como proteção da inflação, contra a inflação, com a vitória do Trump, mas agora está se vendo que não é mais inflação, mas sim a economia vai perder vigor, bababá, essa coisa toda, e vamos ter menos inflação. Portanto, fundos
picando a mula. Então, veja, milho está pesado na Bolsa de Chicago. E aí, por gravidade, acaba pesando para a soja também. Ivanin, quando a gente olha para os relatórios de estoques trimestrais, eu acabei de trazer uma informação agora da agência internacional Reuters de que deve haver um recorde de importação de soja por parte da China, de soja brasileira. Como que a gente consegue costurar essas informações, isso no primeiro trimestre agora do ano de 2025? Como que a gente consegue costurar essas informações? O que deve vir de estoques, então, nesse relatório do USDA? E como que a gente enxerga também essas importações da China da soja brasileira? Isso é aquele medo do tarifaço do Trump? O que tem relacionado essas duas coisas? Bom, em relação ao estoque trimestral, para o milho, bastante forte. Não o estoque, mas enfim, o consumo. É o que o USDA chama de desaparecimento. Desapareceu tanto, que vai ser a variação entre o estoque 1º de dezembro e agora o 1º de março. Por quê? Exportação. Bastante forte. A ausência do Brasil. Na verdade, não é os Estados Unidos que vendeu muito, mas é o Brasil que vendeu a menos. E isso lá no ano passado. E isso deve se repetir esse ano. Tá bom? Então, veja, os Estados Unidos aproveitou bem esse momento. O produtor vendeu bastante nessa temporada, vendeu rápido. O farmer selling americano está acima do normal, perto de 85% já, o farmer selling de milho. Normal seria uns 78%. O produtor americano vendeu, o milho americano ficou competitivo e é competitivo até agora e deve seguir assim até agosto. Portanto, o estoque americano dessa safra que vai terminar é baixo, estoque de milho. Mas o mercado já não está mais olhando isso, quer ver para a próxima, tá bom? Então, realmente, o destaque não vai ser muito ali o estoque trimestral, mas vai ser o destaque maior realmente é a intenção. Em E, relação à China, sim, pode perdão, continuar o raciocínio, perdão, Vanin. a segunda questão ali que é sobre a China, vai receber bastante soja do Brasil. Verdade, o Brasil começou bem devagarinho, em janeiro, embarcou menos de 1.100.000 toneladas, bem fraco. Fevereiro, aí já começou a andar bem, na segunda quinzena de fevereiro, começou a andar bem a coisa. Aí em fevereiro embarcamos 9.400.000 toneladas, recorde para o fevereiro. Em março, pela média que está dando aí, vamos embarcar 14 milhões, alto, 14 milhões 400, 14 500. 77% desse volume do ano, China, 77, 76%. É recorde também, tá bom? Então o Brasil vai embarcar volume recorde e a participação da China também é recorde. O ano passado, por exemplo, que era já bem alto, 71%. Então agora passa para 77%. Motivo? É por causa das tarifas? Não. Bom, das tarifas não, mas pela vitória do Trump, tá bom? O que nós tivemos no ano passado? A China virou o ano com compras aqui no Brasil de 29, quase 30 milhões de toneladas. Baita volume. O ano anterior, que já era recorde, foi 23 milhões. Bom, claro, a China comprou, as trades aqui também venderam bastante. Dois motivos. Tradings consideravam os exportadores do Brasil que, com a safrona que estamos aí, nós teríamos uma pressão de queda nos prêmios, FOB e no destino. Portanto, fazia sentido ir vendido, apostar na queda dos bases. Não aconteceu, tá bom? E China comprou bastante por alguns motivos. Questão de tarifa, não muito, porque naquela época ainda não se tinha uma visão muito clara, mas a margem estava boa para agora, para nossa, considerando embarques de março para frente, e também uma questão bem técnica, que era o carry, quanto que os embarques mais longos estavam mais caros que os curtos, por exemplo, maio em relação ao julho. Essa diferença estava bem grande, fazia muito sentido comprar bastante para embarque em março, abril, maio, para carregar essa soja durante o primeiro semestre. Então, foi uma combinação desses fatores, tá bom? Agora, isso não é tão importante agora. O importante é para frente, porque isso já está comprado, vai ser embarcado e ponto final. A questão é como que vai ser daqui para frente, o tamanho das compras da China, o seu apetite, o farmer selling no Brasil, que está indo bem, mas para o tamanho da safra está devagar. Então, é isso que vai definir a movimentação dos prêmios daqui para frente.
Perfeito, Vanin. E quando a gente fala das intenções de plantio desse relatório que você disse que vai ser o destaque de hoje, como é que está o clima lá nos Estados Unidos, nas principais regiões produtoras? Como que isso também pode influenciar, para além da questão dos preços, né, dessas commodities que também influenciam, né, a empolgação do produtor em plantar mais ou plantar menos? Olha, a água no solo não tá boa, não. Esses últimos meses aí, quantidade de neve e de precipitação no geral, não foi legal. E aí, olhando o mapa de seca, temos já uma seca moderada nas planícies americanas e parte do meio oeste, Iowa, pedaço de Indiana, Illinois, também tem uma seca moderada e só o Delta e a parte do Atlântico, costa do Atlântico, que não é tão importante. Você tem ali as Carolinas, aí tem chovido bem. Delta chovendo bem, parte aqui do Atlântico, mas são as regiões menos importantes, tanto o soja quanto o milho. É bom para o algodão, tá bom? Se bem que o Texas está uma secura total. Enfim, no geral, não vai começar bem. Não vai começar. E aí, claro, vamos ver o clima para frente. Dois pontos importantes quando a gente fala de clima americano, duas etapas. Primeira etapa, maio. Vai dar para plantar rapidão? Aí o clima que determina. Se der para plantar rapidão, puxa, tanto mais baixista será para o milho. Porque daí pouca chance dada a área, o crescimento que nós vamos ver hoje, pouca chance de diminuir esse crescimento, ser um crescimento menor. Então, mais baixista ainda para o milho. E depois, lá, a partir de junho, tudo plantado. E aí, como é que vai ser o clima para frente? Quente, seco, tudo mais. Enfim, vai ser um início favorável ao plantio, é o que parece. E por isso vai continuar uma tendência de baixa, especialmente para o milho, a depender do número de hoje. Ivanin, tendo essas perspectivas, né, desse plantio um pouco mais difícil, né, com um clima um pouco mais adverso, isso mais lá para frente a depender de como esse clima vai desempenhar junto dessas duas safras, aí a gente pode ver alguma modificação na questão dos preços, e como que esses relatórios de hoje podem também resvalar aqui nos preços do Brasil. Bom, claro, produção sempre importante, como é que vai ser essa coisa toda. Agora, até lá nós temos outras questões que o mercado está esperando para ver do lado da demanda, tá bom? E aí, claro, a soja tem dois cenários, um cenário altista, outro baixista. O cenário baixista seria retaliações por parte da Europa, já temos por parte da China, só que a China, ao contrário de alguns analistas falam, agora a China não vai comprar mais nada dos Estados Unidos. Não, não é assim. Você tem as crushers comerciais que vão continuar comprando aqui no Brasil. E você tem as compras que a China faz para suas reservas, o programa de rodízio das reservas. Esse vai continuar nos Estados Unidos, tá bom? Sim ou sim. E aí, 12 milhões, 10 milhões, esse é o ponto. Lá em 2019, por exemplo, com as tarifas até maiores, mais altas, a China comprou 13 milhões de toneladas nos Estados Unidos de soja em 18, 19 e 15 milhões na temporada seguinte. Então, isso vai ter. O ponto é Europa. A Europa é o segundo maior comprador dos Estados Unidos, somando todos os países, 5, 6 milhões. Se a Europa tarifar a soja americana em 25%, como ela comentou, ameaçou, aliás, aí o bicho pega. Bom, você tirar 5 ou 6 milhões dali, parte disso ou tudo isso, aí realmente Chicago pode reduzir a área, mas não tem chance de subir. Esse é um ponto super importante, tá bom? Redução da área, clima a partir de maio e aí julho, agosto para soja, e essa questão que a gente vai conhecer agora, essa semana talvez, ninguém sabe, dessas tarifas sobre carros importados ou sei lá o que mais. Enfim, precisamos saber desses pontos primeiro. E depois, ainda tem a tarifa sobre os barcos made in China. Esse é um pepinaço, tá bom? E é uma coisa tão absurda, tão maluca, que o mercado ainda não está levando em consideração, mas vai ser definida durante até maio. Então, veja, vamos ter o weather market, mercado climático,
mas ao mesmo tempo vamos ter essas informações que vão mexer bastante na demanda pelos grãos americanos, todos eles, e a competitividade dos Estados Unidos de forma geral. Ou seja, a gente tem ali vai ter alguma sinalização hoje, mas esse mercado de grãos teremos que aguardar as cenas dos próximos capítulos, né, Vanin? Sim, e para o Brasil tudo isso é muito favorável também, quando se fala de exportação para a nossa indústria local aqui é ruim, porque é muita concentração de demanda. Agora, quando a gente fala de exportação de grãos, tudo que está acontecendo aí é bom para o Brasil. Imagina só, se a Europa parar de comprar nos Estados Unidos, vai trazer para cá parte desses 5, 6 milhões a mais. O Brasil já vende para a Europa 5, 6 milhões, pode virar 10 ou mais. Mais demanda por farelo, falando de Europa também. E no caso do milho, poxa, se os Estados Unidos tiver problemas para exportar milho, vai ser negativo para Chicago, mas o Brasil vai acabar trazendo mais demanda, vai acabar recebendo mais demanda. Aí nós vamos ter os prêmios no interior e no FOB subindo. Então, veja, o produtor brasileiro está numa situação favorável. E aí eu falei até semana passada com a Carla o seguinte, horas, tanto soja quanto milho, estratégia segurar o grão, vender Chicago e esperar para ver o que acontece. Perfeito. Vanin, muito obrigada pelas informações. A gente aguarda as cenas dos próximos capítulos e aguarda para receber você na próxima segunda-feira, então, para ver quais foram, portanto, os desdobramentos ao longo dessa semana, né, em consequência da divulgação desses dois relatórios de hoje, intenção de plantio e também estoques trimestrais. Vanin, você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigado. Posso deixar aqui um jabazinho? Sempre. Fiquei. Ah, tá. Hoje temos esse relatório aí, os dois, e 1 da tarde, horário de Brasília. 5 para 1, lá no Instagram da Agrinvest, vamos acompanhando os números na íntegra. @Agrinvest. Quem quiser acompanhar 5 para 1, horário de Brasília, entra lá e bora ver o que vai acontecer, o que o Kinder USDA vai trazer de surpresinha para o mercado. Perfeito, tá aí então. Tá aí o Eduardo Vanin, que é analista de mercado da Agrinvest, nos trazendo as informações, né, do que se espera para esses dois relatórios do USDA que vão ser divulgados hoje. E claro que também você, além de ter essa oportunidade de acompanhar as informações sendo desdobradas no Instagram da Agrinvest, aqui no Notícias Agrícolas, você sempre pode contar com essas informações traduzidas pela Carla Mendes, né? A gente vê lá o USDA traz ali bushels, traz ali acres, a gente traduz tudo isso para nossa linguagem, né, para sacas por hectare. Então, claro, você confere tudo isso aqui no Notícias Agrícolas